E o céu não está de brigadeiro para o STF após visita da OEA, que está investigando denúncias de cerceamento à liberdade de expressão promovida pela mais alta corte do nosso país. De acordo com a jornalista da Band News, que trouxe bastidores do governo e do STF, há uma preocupação em relação ao relatório. Eles estão preocupados no sentido de que possa, de fato, ter muitas críticas em relação às coisas que ocorreram no nosso país. E o temor maior é o seguinte: se o relatório for muito duro, ele pode ser utilizado, inclusive, por Donald Trump contra a administração Lula, contra o governo brasileiro. Então percebam que nos bastidores há muita preocupação, sim. Na sequência, eu vou emendar com um trecho de uma entrevista que o desembargador Sebastião Coelho deu para a Revista Oeste na data de ontem, onde ele falou que o caso do Felipe Martins vai derrubar autoridades no nosso país. Ele deu uma pista do porquê isto pode acontecer. Então são sobre esses dois assuntos que eu vou tratar no vídeo de hoje. Começando aqui pelo primeiro corte, que foi uma informação da Mônica Bergamo, jornalista da Band News, que trouxe bastidores importantes do governo e do STF. Basicamente, o que ela falou? Primeiro, esse relatório vai sair no momento onde possivelmente estará sendo julgado a questão do Jair Bolsonaro, aqueles processos que podem inclusive levar o capitão para a cadeia, a questão do golpe de Estado. Então, a preocupação reside aí. Você vai ter um processo e a própria corte sendo questionada por um relatório internacional. Mas não só. Se o relatório for muito duro, além de ser utilizado politicamente pelo Bolsonaro, pode ser uma arma para Donald Trump fazer alguma retaliação em relação ao nosso país. Então a preocupação é muito grande de fato nos bastidores. Então vamos entrar aqui no corte, nas informações que a Mônica Bergamo trouxe para nós. Visita do relator especial, do Pedro Vaca, que é um advogado colombiano, que é o relator para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA. A visita dele, Megali, está agitando bastante os bastidores de Brasília e tem gerado uma desconfiança em setores do governo Lula e entre ministros do Supremo Tribunal Federal, na mesma proporção em que está gerando entusiasmo entre os bolsonaristas, Então ele teve com os ministros do Supremo Tribunal Federal, ele teve uma reunião com o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, e com o Alexandre de Moraes, e a conversa foi boa, foi amistosa, Mas apesar disso, há uma desconfiança de que ele vai fazer um relatório com críticas, E que essas críticas, Megali, não vão ser simplesmente críticas que vão ser rebatidas, ponto final. Não, com críticas, que vão ser usadas por integrantes da oposição para politizar o já previsto julgamento de Jair Bolsonaro. Vai ser tudo ao mesmo tempo, quer dizer, provavelmente o Supremo nesse semestre ainda marca o julgamento do Bolsonaro, Vai ser oferecida a denúncia contra ele pela Procuradoria-Geral da República. A partir daí começa a discussão do julgamento, ao mesmo tempo que vai começar a discussão deste relatório. Então o conteúdo desse relatório, ele não vai ser um conteúdo inocente ou um conteúdo técnico simplesmente que vai aparecer na imprensa e tudo bem, não. Vão ser duas coisas paralelas. Então esse é o temor, Depois que ele conversou com os magistrados, ele teve um encontro com parlamentares bolsonaristas, que eu não sei se você teve a oportunidade de ver os vídeos, Megali. Nesse encontro, os parlamentares fizeram críticas muito duras. O senador Magno Malta, por exemplo, ele colocou uma foto assim do ministro Dias Toffoli numa capa da revista Veja e falava: esse rapaz aí ficava dizendo que os ministros são estelionatários, que o Brasil vive uma ditadura, e o Pedro Vaca anotando tudo. E assim que ele deixou essa reunião com os parlamentares bolsonaristas, ele foi questionado por um jornalista do Metrópolis, que estava na saída, e ele falou: o tom dos relatos é realmente impressionante, ou seja, dando ali já uma pista de para onde ele está atendendo, Diz que vai avaliar tudo com calma. Aí quando ele foi questionado sobre os ministros do Supremo, ele falou: eles já divulgaram um release, e depois vai ter a minha voz, a nossa voz da comissão, a versão sobre aquela reunião e a versão sobre os fatos. Enfim, nas reuniões que ele teve com integrantes do governo, com integrantes do Conselhão, por exemplo, representantes da sociedade civil que fazem parte do Conselhão, o retorno que eu tive é que as reações dele, quando ouvia que há liberdade de expressão no Brasil, eles foram protocolares. Assim, é o sentimento que quem está conversando com ele está revelando, passando aqui para mim, que eu estou passando para vocês. Então, há uma certa desconfiança de como vem esse relatório. E mais do que isso, o que vai ser feito desse relatório? Que uso vai ser feito desse relatório? Que deve sair exatamente no timing aí, do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Há um temor também, uma percepção de que um relatório duro pode ser usado eventualmente até por Donald Trump para fazer alguma crítica, algum ataque ao governo brasileiro. Mas isso já é uma segunda consequência. A consequência principal é o relatório ser divulgado no momento em que o Supremo vai estar julgando o Bolsonaro.
Então, como vem o relatório? Vai ter uma tentativa de desqualificação do Supremo ou não? Visita do Com certeza o Supremo vai ser colocado em xeque, é óbvio. A depender do que tiver nesse relatório, vocês imaginem se o relatório deixar claro, por exemplo, para o mundo de que a nossa mais alta corte não seguiu a lei, não cumpriu a Constituição, não sei, estou fazendo aqui suposições, mas se isso acontecer, cara, perde completamente a credibilidade esse julgamento e pode realmente ficar escancarado o viés político. Aqui estou falando em suposições. Agora eu vou trazer para vocês o corte de uma entrevista que o desembargador Sebastião Coelho, que hoje é advogado do Felipe Martins, onde ele fez uma afirmação pesadíssima. Ele falou que o caso do Felipe Martins pode derrubar autoridades, ou melhor, vai derrubar autoridades no nosso país. E aí ele dá uma pista do porquê isso pode acontecer. Essa entrevista ele deu ontem na Revista Oeste. Vamos ver esse trecho, esse corte. O caso do Felipe Martins derrubará autoridades aqui neste país. Derrubará autoridades aqui neste país. Nós temos mais uma informação do relacionamento familiar de uma pessoa da OEA com policiais, que eu estou só deixando a dica, não é? Só deixando uma pista, mas que nós temos bala na agulha, nós temos e muita. Bom, segundo ele, eles têm muita bala na agulha. Infelizmente, a gente não tem aí todas as informações de bastidores, mas eu acho que assim, o fato de, pelo menos de acordo com a Mônica Bergamo, de haver um temor nos bastidores em relação a esse relatório, pode ser uma esperança para quem quer que realmente o Brasil melhore, vire a página e volte a seguir à risca, volte a ser escravo da Constituição. Porque baseado em tudo que a gente vê e baseado em vários especialistas do direito que apontam ilegalidades há um bom tempo, o que a gente mais quer é que o nosso país volte à normalidade. E claro, eu entendo aquelas pessoas que estão pessimistas porque falam o seguinte, o Pedro Vaca é um esquerdista notório, o cara realmente é um esquerdista assim convicto, ele pode fazer um relatório passapanista. Ok, isso é uma visão, a gente não sabe, realmente, é possível, não é descartável esse cenário, porém tem um outro cenário que aí remete a um otimismo, que é justamente o fato de hoje os Estados Unidos ser governado por Trump, que é um cara de direita e tem pulso firme. E como a OEA recebe muita grana dos Estados Unidos, de repente o Pedro não vai querer fazer um relatório que afronte muito o que os Estados Unidos estão esperando. E não porque, para agradar os americanos, ele vai ter que fazer um relatório enviesado e mentindo. Eu acho que não. Baseado nas coisas que a gente vê acontecer, até para quem é leigo no direito como eu, posso estar errado, mas parece existirem muitas coisas estranhas que realmente afrontam as leis e a Constituição. E aqui é um leigo falando, mas quando a gente vê vários advogados, magistrados aposentados, desembargadores cravando de forma enfática de que sim, a Constituição está sendo rasgada, então o relatório não vai precisar, entre aspas, mentir para agradar o Trump. Se essas pessoas especialistas no direito aqui do Brasil estão corretas, basta o relatório ser imparcial, que já vai atender aos anseios de quem denuncia abusos no Brasil e também ao próprio governo Trump. Coloque nos comentários se vocês concordam aí com as minhas observações. Se gostaram do vídeo, deixa o like. O like realmente ajuda na divulgação do conteúdo. Quando as pessoas vão deixando o like, o algoritmo entende que o conteúdo é bacana, ele passa a entregar, inclusive, para não seguidores o conteúdo. Então, deixem um like, porque realmente é muito importante. E se vocês também gostaram do vídeo, compartilhem. Compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para a gente sair da nossa bolha. Quantas pessoas já não se arrependeram de ter feito L? Mas não necessariamente essa galera vai votar na direita em 2026. Eles podem pegar uma alternativa à esquerda. Então é importante que o nosso conteúdo extrapole a nossa bolha para que as pessoas percebam que a melhor saída para o nosso país é pela direita. Principalmente do ponto de vista da economia, que para mim é o principal pilar de qualquer governo, e também dos valores, dos princípios, dos valores cristãos da família, entre outros. Então a gente tem que sair dessa nossa bolha da direita. Os convido também a me seguir em todas as redes sociais. Em todas elas eu estou como @ViniciusCFP82. Aqui em cima, em vermelhinho, está o meu username e eu estou nas principais plataformas do mundo. Dado o recado, feito o convite, até o próximo vídeo.